No vídeo de hoje eu vou explicar como funciona o Tesouro Reserva, novo título lançado pelo governo federal, e de uma forma simples, fácil para que você entenda como é esse título e o que ele vai impactar aí na tua vida financeira. Esse título tem o potencial para mudar a forma como o brasileiro guarda o seu dinheiro. Muita gente utiliza hoje as caixinhas, né, lá do Nubank, lá do Mercado Pago, enfim, são tantas, né, que existem hoje. E o título aqui do Tesouro Reserva pode substituir. Eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso aqui nesse vídeo. Para que você tenha um entendimento bem simples e claro sobre esse título, eu vou dividir o vídeo em 3 blocos. O primeiro é uma explicação detalhada do que é o Tesouro Reserva e como ele impacta na sua vida. No segundo bloco, eu vou fazer uma análise se vale a pena ou não esse título, trazendo aí até a questão de impostos, tudo que impacta sobre esse novo título do governo. E no terceiro bloco, eu vou trazer um olhar sobre como ele impacta na economia de forma geral. Então fica comigo aqui no vídeo que você vai sair daqui sanando todas as suas dúvidas sobre esse novo título do governo. Então vamos lá. O Tesouro Reserva, pessoal, nada mais é do que uma evolução do Tesouro Selic, o título do governo que rende aí através da nossa taxa básica de juros, a Selic. E o Tesouro Reserva ele foi criado com o objetivo de substituir o uso do Tesouro Selic para aquelas pessoas que usam o Tesouro Selic como a sua reserva de emergência. Alan, o que você está falando? Me explica. Você aí tem a sua reserva de emergência, né? Para quando você tem algum problema em casa, alguma situação aí que te pega de forma inesperada e você tem lá aquela reserva financeira que você usa nesses momentos de emergência. E muita gente tem essa reserva de emergência no Tesouro Selic, que é, uma renda extremamente segura, uma forma bacana de você armazenar o seu dinheiro para economizar aí para uma reserva de emergência. O governo criou o Tesouro Reserva para substituir o Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic tem um problema. Imagina lá que você teve um imprevisto, quebrou o seu carro, você precisa mandar fazer o motor dele e você precisa pagar o mecânico adiantado. Deu 10 mil reais e você precisa pagar o seu mecânico ainda hoje para que ele consiga fazer o serviço para você. Se você tiver o teu dinheiro aplicado no Tesouro Selic, você não vai conseguir sacar esse dinheiro se você fizer esse resgate após as 13 horas. Isso vai ficar só para segunda-feira. Então você precisa desse dinheiro de uma forma rápida porque ele é a tua reserva de emergência, né? Mas aí você não consegue porque o Tesouro Selic não te permite fazer isso. Então pensando em resolver esse problema de tempo, basicamente, o governo criou o Tesouro Reserva. O Tesouro Reserva ele vai ter liquidez imediata, diária, né? Você, a partir do momento que você resgatar ali o valor, você vai ter ele na tua conta. Se você precisar às 4 da manhã porque aconteceu um problema lá e você precisa pagar alguma coisa, você vai poder ter através do Tesouro Reserva. Então, basicamente, essa é a maior diferença, assim, e talvez a mais simples também, que é do Tesouro Selic para o Tesouro Reserva. O Tesouro Selic tinha esse problema, esse gargalo de tempo, e o Tesouro Reserva vem para resolver isso. Então, por que a gente fala que ele se equivale, ou ele veio até para talvez substituir as caixinhas, né, lá do Nubank, do Mercado Pago, enfim, do PagBank, de tantas instituições que tem caixinha? Porque a caixinha você também consegue sacar ela em qualquer momento, no final de semana, depois das 13, qualquer horário você consegue baixar esse valor para a sua conta corrente e utilizar. E agora, então, esse título do governo também tem essa possibilidade. Então se torna um competidor ali à altura, vamos dizer assim, das caixinhas, né? E um outro ponto muito importante sobre o Tesouro Reserva é que ele tem um valor mínimo de aporte muito baixo. Então se você aí sobrou 50 reais lá no mês, você quer aplicar no Tesouro Reserva, você quer colocar aí para uma reserva de emergência, para guardar esse dinheiro. A partir de R$1 você consegue aplicar no Tesouro Reserva. Isso não era possível antes nos outros títulos do governo, do Tesouro, né? O Tesouro que é uma das rendas dos investimentos mais seguros porque você está basicamente emprestando o teu dinheiro para o governo, para o Tesouro Nacional, né? Então esse também é um diferencial desse investimento. E assim a gente fecha esse bloco 1, tá? Entendendo essas características do Tesouro Reserva. E agora já entrando no bloco 2, entendendo um pouco mais das características de rentabilidade e sobre os impostos dessa forma de investimentos, a gente precisa entender que basicamente o Tesouro ele é uma renda fixa. Ele segue as mesmas diretrizes e as mesmas características. Falando sobre imposto de renda, ele incide imposto de renda sobre o rendimento e segue a tabela regressiva. Então quanto mais tempo você deixa lá o teu investimento, menos você vai pagar de imposto de renda. Até que ele venha atingir a alíquota mínima de 15% sobre os rendimentos, que é por um período aí de 2 anos. Se você deixou o investimento 2 anos, você vai pagar 15% sobre os rendimentos desse título, tá? E aí também falando agora sobre o IOF dessa operação. O IOF ele é cobrado sobre o valor se você retirar ele antes de 30 dias. Se você passar de 30 dias, você não vai ter incidência de IOF nesse título. Lembrando,
IOF também é sobre o rendimento dessa operação, tá? E aí a gente tem uma outra taxa aqui, tá? Que é uma taxa de custódia da B3. Então você vai ter aí ao ano 0,2% sendo mordido ali pela B3, que é uma taxa de custódia desse título. Mas sobre essa taxa de custódia, pessoal, o que precisa ficar claro é que a gente só paga ela se você investir acima de 10 mil reais. Até 10 mil você está isento. Então se você quiser investir aí até 9.999,99 centavos, você não vai pagar essa taxa de custódia lá da B3. Então vamos lá, a gente pode definir aí o título do Tesouro Reserva como um investimento que se compara às caixinhas. Talvez aí se você quiser ter uma isenção de imposto de renda, as LCIs e LCAs ainda vão ser uma melhor opção, porque elas ainda têm essa isenção. E as caixinhas ali, dependendo do cenário, ela continua valendo a pena, mas o que você precisa ficar atento às caixinhas? As caixinhas, às vezes, ela tem uma rentabilidade boa, mas geralmente ela é por algum período específico, ela não é pelo tempo vigente total do teu investimento, ela varia muito, às vezes tem que ter alguma assinatura embutida junto, então tem N fatores aí que podem influenciar na rentabilidade da caixinha. Qual que é o ponto mais interessante aqui do Tesouro? É que ele vai ser constante, você não vai ter essa variação, mas aí você vai precisar entender muito o teu caso, o teu uso. O principal motivo do Tesouro Reserva ter sido lançado é para ser de fato uma reserva de emergência. Você quer guardar esse valor ali num título seguro, um título que você está emprestando aí para o Estado, né, para o governo, ele vai te pagar esse valor e você precisa estar aí ciente que a rentabilidade ela pode sim ser muito boa, mas ela tem esse viés de ser a tua reserva de emergência. Não é para você fazer a tua carteira de investimentos total ali dentro, é para você ter aquele valor reservado ali para um incidente, alguma coisa que possa vir a acontecer na tua vida que está fora dos teus planos. Outro ponto que joga a favor do Tesouro é o fundo garantidor, né? As caixinhas têm o fundo garantidor ali geralmente até 250 mil reais. Se acontecer alguma coisa, você consegue aí recuperar até 250 mil reais através do fundo garantidor. E já o Tesouro ele é garantido pelo Fundo Soberano. Então isso é um ponto a favor aí do Tesouro Reserva nesse sentido. Você não tem tantos riscos assim neste investimento. Quanto o Tesouro Reserva paga, Alan? 100% da taxa Selic. Então hoje a nossa Selic 14,50 aí, né? Você teria esse rendimento sobre o teu valor aplicado no ano. Então, investimento muito interessante. Claro, isso se a Selic se mantivesse em 14,50 até o final do ano. Ela vai acompanhar a Selic, teu rendimento. E fechando agora aqui o nosso vídeo, o nosso terceiro bloco é para falar do impacto que esse título pode ter na economia de uma forma geral. Porque estima-se que de 20 a 30 bilhões de reais saiam da caderneta de poupança e sejam alocados no Tesouro Reserva. Então aqui a gente tem um ponto que é crucial, porque a poupança, ela querendo ou não, é muito importante para o Brasil. Por que a poupança é tão importante para o Brasil? Porque ela é o funding, basicamente, do crédito imobiliário. E crédito imobiliário é o grande sonho, né, do brasileiro, que é adquirir sua casa própria. Então a gente corre o risco de, diminuindo a caderneta de poupança, as instituições vão precisar captar dinheiro com um custo maior. Isso impacta diretamente no custo depois do financiamento. A gente pode ter aí um crescimento nos valores dos financiamentos, em específico para o imobiliário. Então esse pode ser um impacto aí transversal desta nova opção financeira que o governo disponibilizou para as pessoas. Outras empresas que serão fortemente influenciadas negativamente pelo Tesouro Reserva são as fintechs. As fintechs, essas mesmas que pagam para você aí uma rentabilidade de 110, 120, 130% de CDI, todas elas podem ser influenciadas, aí, né, impactadas pela chegada do Tesouro Reserva. O fato é que é um título que ajuda em algum sentido o brasileiro e dá uma opção melhor que a caderneta de poupança no que diz respeito à rentabilidade, mas daqui a pouco essa pessoa vai acabar pagando mais caro depois no investimento lá no financiamento imobiliário por causa do Tesouro. Então, assim, a gente ainda vai ter que sentir os impactos, o quanto isso vai de fato impactar, será que o governo vai ter isso como um investimento fixo, será que não vai mudar daqui a um tempo? É tudo muito novo ainda, mas o fato é que é uma opção realmente muito segura para você aí ter a sua reserva de emergência, assim como outros investimentos do Tesouro são muito seguros, mas esse em especial ele foi pensado para ser a reserva de emergência. Então, você pode conferir, dar uma olhada, que certamente vai te atender aí nas suas demandas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Se você gostou, deixa um like aqui no vídeo, deixa um comentário. Se tiver alguma dúvida que eu puder te ajudar aí sobre o Tesouro Reserva, eu vou ficar muito feliz em poder contribuir. Tamo junto, já se inscreve no canal aqui e deixa o like. Tamo junto, até mais.